Fala essa galera, se você tem algum problema com transporte ativo, então se liga nessa aula e deixa que o tio Keke te explica. O transporte ativo é um tipo de transporte que ocorre pela membrana, onde a principal diferença do transporte passivo é o gasto de energia. É o que mais cai em prova. Então não esquece, gastou energia, gastou ATP, o que a gente chama de adenosina trifosfato, pode marcar transporte ativo, tá? Outras características. No transporte ativo, eu tenho algumas proteínas transportadoras, que na maioria das vezes você vai chamar elas de ATPases. Então as ATPases são proteínas que vão transportar alguns íons, alguns elementos pela membrana, tá? Outra coisa, meus amores, o que você aprendeu lá em transporte passivo, no transporte ativo vai ser tudo ao contrário, ou seja, vai ser contra o gradiente de concentração. Ah, eu não entendi, Kennedy. Me dá um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo clássico do vestibular. Existe um protozoário, esse protozoário é chamado de paramécio. O paramécio, especificamente o paramécio de água doce, olha que interessante, Ele, internamente, ele é mais concentrado que o meio, ou seja, ele é hipertônico. E o meio é hipotônico. Pessoal, lembrando, se você ainda não assistiu a primeira aula, não assistiu a aula de transporte passivo, você vai sentir um pouquinho de dificuldade, porque eu já trabalhei esses termos hipertônico, hipotônico. Se você já viu e não tem problema, continua a aula, tá? Tudo bem? Então, olha, dentro dele, ele é hipertônico. Fora, ele é hipotônico. Para quem já estudou comigo osmose na aula passada, você aprendeu que a água, qual é o caminho da água? Natural, qual é o caminho passivo da água? É de quem tem menos para quem tem mais. Ou seja, o mais, o hipertônico, puxa a água. Esse seria o normal. Como ele é mais concentrado, ele deveria estar ganhando água a todo momento. Só que o paramécio, se isso acontecesse com ele, ele ia acabar explodindo. Ele ia acabar não conseguindo sobreviver em água doce. É por isso, olha que interessante, que o paramécio, ele possui uma organela, olha que top, ele possui uma organela que a gente vai falar melhor dela depois, que é chamado de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Essa organela é linda. Quando a gente vai olhar em laboratório, no microscópio, parece que ela fica piscando, parece que ele fica piscando para você. Mas qual é a função do vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil? É tirar essa água. Agora pensa comigo. Se a questão lá coloca que o paramécio é hipertônico, o meio é hipotônico, aí você pensa, naturalmente, por osmose, sem gastar energia, a água era para entrar. Só que ele mostra que a água está saindo. Isso é o normal? Não. Então é a favor ou é contra? É contra o gradiente. Transporte passivo ou ativo? Ativo. Gasta energia. Deu para entender? Então transporte ativo, ele vai contra o que a gente estudou. Vai contra a difusão, vai contra a osmose. É só você pensar que ele está indo contra, está gastando energia. Galera, já está no nome. O passivo, ele deixa acontecer. Se ele deixa acontecer, ele não gasta energia. Enquanto que o ativo ele vai contra, o ativo quer gastar energia. Por isso que o nome dele é ativo, tá? Não esquece disso. Mas o que mais cai em prova não é o paramécio. O que mais cai em prova, olha para cá, é o que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Kennedy, existe só o sódio e o potássio? Existem outras bombas, exemplo, bomba de cloro, bomba de iodo, bomba de... Existem outras bombas, mas é o que mais cai no vestibular. Só não me mata de vergonha, pelo amor de Deus, vocês são safos em química. O potássio é quem, galera? O potássio é o K. Olha que legal, o K de Kennedy, do meu nome. É o K de Kennedy. E o sódio é o Na. Agora, olha que interessante. Na natureza, eu falei até numa aula anterior para vocês, o objetivo da natureza é manter em equilíbrio. Então, o correto da natureza era para ter a mesma quantidade dentro e fora de sódio e de potássio. Só que a célula não quer isso. A célula, pelo contrário, a célula quer forçar a entrada de potássio e a saída de sódio. Se ela vai forçar, chuta para mim o que ela vai fazer. Gastar energia. Então, toda vez que a célula quer alguma coisa, quer fazer alguma coisa, ela gasta energia. Ela vai gastar energia. Lembrando, galera, pelo amor de Deus,
Fora da célula, a gente chama esse ambiente de extracelular, fora da célula. Dentro da... Isso aqui é a membrana plasmática, tá? A gente já estudou membrana, já teve uma aula de membrana. Dentro da célula é um ambiente que a gente chama de intracelular. O que ele vai te cobrar em prova? Qual é o íon lá da química? Lembrando que esse íon aqui ele é chamado de cátion. Toda vez que você encontrar uma carga positiva, é cátion. Carga negativa é ânion, não esquece. Ele vai te perguntar qual é o íon que entra em maior quantidade, ele está entrando. Você vai dizer que é o potássio. E qual é o íon que sai? É o sódio. Sabe qual é o problema, Kennedy? Que o meu professor, ou lá no vestibular, eles trocam isso. Eu sei que existe o sódio e o potássio, mas eu vou errar. Eu vou errar porque eu vou confundir quem é que entra e sai. Nunca mais. A partir da aula do tio Keke, você nunca mais vai esquecer dessa aula na sua vida. E você vai levar e vai lembrar. Você pode esquecer de todas as aulas que você já aprendeu de bomba de sódio e potássio e você vai lembrar dessa. Olha que lindo, para nunca mais esquecer. Quem é o desgraçado que entra? Olha que top. Você vai lembrar de K de Kennedy. Quem é que entra? É o Kennedy, acabou. O Kennedy sempre entra, ninguém entra nele, tá? É o Kennedy que entra. Por eliminação, quem é que sai? É o sódio. Só que numa prova discursiva, se ele perguntar quem é que entra, quem é que está no meio intracelular, você vai escrever Kennedy? Claro que não. Você vai escrever potássio. Pergunta de prova, quem é o cátion em maior quantidade no meio intracelular? É o Kennedy? Não, é o potássio. Quem é o cátion em maior quantidade no meio extracelular? É o sódio. Só que, Kennedy, a vida toda eu decorei, eu aprendi essa merda de bomba de sódio e potássio, mas eu nunca entendi o sentido. Para que serve isso? Sabe por quê, galera? A célula gasta energia para ter o Kennedy dentro dela, para ter o potássio dentro dela, porque o potássio é muito importante para quê? Anota aí, pega uma caneta ou dá um pause aí, minha cara fica estática aí, e pega uma caneta, pega um papel e anota porque a célula quer o potássio. O potássio ele é importante na respiração celular que é altamente importante para a célula, e o potássio é importante na síntese de proteínas, tá? Síntese de proteínas. O sódio e o potássio também eles estão relacionados, anota aí, aos impulsos nervosos. De novo, vou repetir. Respiração celular, síntese de proteínas, tá? Então ele faz parte lá da cascata de síntese de proteínas e também na impulsos nervosos, tá? Se por acaso ele coloca em prova que um indivíduo, determinado indivíduo, olha como eu posso contextualizar, ele tomou um inibidor dessas proteínas que fazem um transporte da bomba de sódio e potássio. Galera, sabe qual é o normal no teu corpo? É ter mais potássio dentro, Kennedy dentro, e sódio fora. Mas quando o cara ele tomou esse inibidor, acabou que ficou igual dentro e fora. Isso é o normal? Não. O que vai acontecer com a célula? E caiu uma vez em prova. Sabe qual era a alternativa correta que ia acontecer com a célula? Ela ia parar de fazer a respiração celular. Poderia ter uma alternativa que ela ia parar de sintetizar proteínas. Então, olha a importância do sódio e potássio. Não esquece, tá? Futuramente eu vou te ensinar lá em sistema nervoso, que esse transporte aqui, ele dá uma polaridade para a membrana plasmática. Acaba ficando positivo por fora e acaba ficando negativo por dentro. Mas a gente vai ver em outra aula. A gente vai ver, eu vou te mostrar que tem outros íons, como cloro, como fosfato, só para você ficar mais safo que os teus concorrentes. Enquanto que esse cara aqui, que é o Kennedy, é o cátion em maior quantidade dentro, e o sódio é o cátion em maior quantidade fora. Quem é um ânion? Só nota aí, só para você ter informação. O ânion em maior quantidade, negativo, tá? Fora da célula extracelular é o cloro. É o cloro, tá? E o ânion em maior quantidade dentro da célula é o fosfato. É o fosfato. Só para você ficar mais safo ainda. Existe um tipo de transporte ativo também chamado de transporte em bloco ou transporte em massa. Esse transporte, claro, gasta energia, mas a diferença dele é que ele transporta moléculas grandes, moléculas um pouco maiores. Tudo que entra na célula a gente chama de endocitose. Tudo que sai da célula a gente chama isso de exocitose. Então, começa a se familiarizar. Toda vez que você escutar o termo endo, quer dizer entrar. Toda vez que você escutar o termo exo, quer dizer sair, tá? Então não esquece disso.
Dentre a endocitose, eu posso dividir em dois. O que a gente chama de fagocitose e o que a gente chama de pinocitose. Qual é a diferença, Kennedy? A fagocitose é uma estrutura sólida, tá entrando, mas é sólido. E a pinocitose é líquido. Então toda estrutura que estiver entrando em você, que for sólido, a gente chama de fagocitose. Toda estrutura que entrar em você que for líquido, a gente chama de pinocitose. Kennedy, tem uma maneira de eu lembrar melhor? Tem. Eu lembrava dessa maneira, besteira, tá, galera? Mas era uma coisa que me ajudava. A fagocitose eu lembrava de farofa, nada a ver. Mas farofa é sólido, então tá entrando farofa, fagocitose. E a pinocitose eu lembrava de pinga. Não, mas não vai dizer pra tua mãe que é pinga. Vai lembrar de, sei lá, Pepsi, que é líquido. Então você lembra de líquido. Então caiu em prova lá, endocitose, tá entrando. Que tipo de endocitose é sólido? Farofa, fagocitose. É líquido? Pepsi, não esquece, Pepsi. Pinocitose. Bora dar exemplo melhor de fagocitose? Olha que lindo. Toda vez que entra uma substância estranha no teu corpo, sei lá, uma bactéria, um vírus, existe o que a gente chama de glóbulos brancos. Com certeza você já ouviu falar. O glóbulo branco, ele está principalmente lá dentro do teu vaso sanguíneo. E tem um glóbulo branco muito conhecido que ele é chamado de macrófago. Toda vez que você escutar o termo macro, quer dizer grande, fago quer dizer comer. Sabe o que esse cara ele vai fazer, esse glóbulo branco? Ele sai do vaso sanguíneo num processo que a gente chama de diapedese. Então a diapedese é quando esse glóbulo branco ele sai do vaso sanguíneo e ele vai lá na bactéria, no vírus. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai comer. Ele vai fazer o que a gente chama de fagocitose. Ele vai pegar uma estrutura sólida, ele vai comer aquela estrutura. Qual é o objetivo dele? Proteger o teu corpo, fazer a digestão daquela estrutura, tá? Então, se cair em prova que o macrófago ele está fazendo a fagocitose, ele está comendo uma substância sólida. Agora, olha que lindo, galera. Para ele comer essa substância sólida, ele lança projeções que a gente chama de falsos pés. Toda vez que você tiver na biologia uma estrutura chamada de falso, você vai lembrar de pseudo. Não esquece que pseudo é falso. Ah, Kennedy, eu tenho um amigo que é falso. Ele é pseudo? É pseudo. Podes na biologia quer dizer pés. Escutou o termo podes é pés, tá? Então, pseudópodes é porque ele lançou falsos pés. Kennedy, é só um macrófago que faz isso? No nosso corpo, sim. Mas existe, olha que lindo, existe um protozoário chamado de ameba. Não sei se você já ouviu falar da ameba, da diarreia pra caramba. Que ela faz a mesma coisa. Ela lança falsos pés, mas ela lança esses falsos pés para fazer a fagocitose para se alimentar. E dessa forma, ela consegue fazer a fagocitose. Agora, se uma célula, em vez dela comer algo sólido, ela comer algo líquido, qual é o nome que você vai dar? Pinocitose. Não esquece disso, tá? Então existe a fagocitose e a pinocitose. E a exocitose, Kennedy? A exocitose, galerinha, é para liberar alguma coisa. Mas olha pra cá essa paradinha aqui. Essa liberação pode ser de quê? Pode ser uma secreção ou pode ser uma excreção. Kennedy, qual é a diferença? Excreção é uma coisa que eu não quero, é uma coisa que eu vou rejeitar, é como se fosse cocô e xixi da célula, tá? Ah, a célula faz cocô e xixi? Sim. Galera, eu vou te ensinar futuramente que a célula faz a digestão dela, só que a digestão dentro dela, que a gente chama de intracelular. E tudo que ela não gosta, ela faz a defecação celular. Como é um nome mais... Sempre na biologia tem um nome mais difícil. Qual é o nome do cocô da célula? É chamado de plasmocitose. Plasmocitose, que cocô difícil, é o nome do cocô da célula. Plasmocitose, é o nome do processo, tá? Kennedy, pra onde é que vai esse cocô da célula? Sabe pra onde vai? Pro sangue. E como é que sai do sangue? Pelo xixi. Kennedy tá me falando então que o meu xixi é cocô de célula? Tá? É cocô. Só que saiu da célula num processo que a gente chama de exocitose. Só que não sai da célula só cocô e xixi. A célula, às vezes, ela é uma célula produtora de hormônio, produtora de insulina, ela quer liberar uma substância, uma proteína, um lipídio. Aí também é exocitose? Mas a gente não chama isso de excreção. A gente chama isso de secreção. Então eu posso secretar suor,
eu posso secretar glândula mamária, eu posso ter a glândula sudorípara. Tudo isso vai ser um processo que a gente chama de exocitose. Meus amores, o objetivo dessa aula foi falar um pouquinho sobre transporte ativo. Eu acho que você já ficou safo em transporte ativo, então pegue, anote tudo que a gente tente sempre fazer resumos. Eu já falei para vocês do segredo do vestibular, o segredo para você se dar bem numa prova, o segredo para você se dar bem em qualquer concurso que você vai fazer, seja prova, seja vestibular, seja Enem, é sempre estar anotando, fazendo o seu resumo. Sabe por quê? Porque o teu cérebro, já falei bilhões de vezes, mas eu vou ficar repetindo, é visual, é escutar, mas também você tem que assimilar. A gente assimila tanto fazendo o nosso resumo, como fazendo exercício. Então tente sempre fazer isso, assista a videoaula e resolva exercício para você ficar na frente do teu concorrente. E se eu ajudei um pouquinho, então continue assistindo e na próxima aula o Tio QQ vem mais para ajudar você. Um beijão e até a próxima. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, então dá uma valorizada no canal, dando um like e também se inscrevendo nele. Me siga nas redes sociais. E se você deseja ter videoaulas completas com material de qualidade, então se inscreva no site bioexplica.com.br. Pessoal, aguardo vocês numa próxima aula. Beijão!